Bom, é comum a gente encontrar esse símbolo A em equipamentos eletroeletrônicos. A. O que significa ele? Muito bem, esse equipamento aqui, olha só, esse símbolo significa ampere, ampere na verdade, ou ampere, que é a mesma situação, que é uma unidade de medida de corrente elétrica. Mas o que é corrente elétrica então? Corrente elétrica significa o quê? É um fluxo de carga por unidade de tempo. Como assim? Toda vez que eu tenho, por exemplo, um circuito elétrico eletrônico, por exemplo, eu tenho uma bateria aqui e eu ligo ela num receptor aqui, por exemplo, que é uma lâmpada. Quando existe a passagem de carga, ou seja, estão passando elétrons saindo daqui e chegando até aqui, se eu chegar aqui e observar num ponto aqui, durante um intervalo de tempo, se eu contar quantas cargas passaram ali dentro, naquele intervalo de tempo, o que eu estou fazendo é medindo a corrente elétrica. Então, seja, o que é corrente elétrica? Corrente elétrica é justamente o que? Fluxo de carga por unidade de tempo. Se passaram, por exemplo, 10 coulombs aqui no intervalo de 1 segundo, a minha corrente então é 10 coulombs por segundo. Muito bem. A forma de se medir essa corrente é através do instrumento chamado amperímetro. É muito comum a gente ver, por exemplo, em painéis industriais, amperímetros que têm esse formato aqui, ó. Em nossa casa, no dia a dia, é muito comum também a gente encontrar, a gente pode utilizar o próprio multímetro para fazer medição de corrente. É importante entender que a escala tem que estar acionada à escala de amperes, ou seja, a escala para medição de corrente. Então a gente tem que pegar isso daqui e gerar até essa posição aqui para fazer a medida de corrente. O amperímetro é um equipamento que, para fazer a sua medição, é necessário que toda a corrente do circuito passe por ele. Então, por isso, a gente precisa sempre conectar o amperímetro em série com o circuito. O que é um problema. Por exemplo, na nossa casa, se eu quiser fazer a medição, por exemplo, de qual que é a corrente de um ventilador, eu vou ter que pegar o cabo do ventilador, ligar o cabo no multímetro e o outro terminal aí sim na tomada, para fazer com que a corrente que saia da tomada passe no amperímetro, depois passe no ventilador e volte. Uma outra forma de fazer essa medição é através desse equipamento chamado alicate amperímetro. Então ele não tem a necessidade de colocar em série. Basicamente o que a gente faz é, se eu quero fazer medição da corrente em um cabo, eu chego e coloco esse alicate em um amperímetro, que aí por efeito eletromagnético, aqui por indução eletromagnética, ele consegue executar a medição da corrente. Muito bem. Então olha só, já que nós falamos então que corrente é o que? Fluxo de carga por unidade de tempo. Carga que a gente tem aqui, basicamente, então eu estou falando, ou seja, eu quero medir em suma a variação de quanto a carga variou em um intervalo de tempo. Esse aqui é corrente. O símbolo de corrente geralmente é dado pela letra I, certo? Então olha só, em termos mais técnicos, a variação da carga aqui, então, eu posso considerar como a derivada da carga em função do tempo. Quando eu estou fazendo esse delta aqui, olha, tender para um instante muito próximo de 0 segundos. Então, ou seja, um intervalo de tempo mínimo pequeno. Então, eu estou falando que a corrente, então, é a derivada da carga em função do tempo, certo? Lembrando, então, que o I aqui, nesse caso, significa corrente, e a unidade aqui a gente já falou, a unidade é amperes, ou ampere, certo? Que significa a carga, que a gente já falou também, que a carga ela é medida em coulomb, e o tempo é dado em segundos. Isso remete para a gente aqui, então, que ou seja, 1 ampere, já que é a corrente que está aqui, vai ser o quê? 1 coulomb por segundo, já que a unidade de medida de carga é coulomb, dividido aqui pela unidade de tempo, que é segundo, então 1 ampere significa 1 coulomb por segundo. Isso significa, então, que se eu chegar e fizer uma medição em um cabo elétrico e ver que está passando, por exemplo, 20 coulombs de carga no intervalo de 1 segundo, 20 coulombs por segundo, isso significa 20 amperes. Joia. Para ilustrar isso aqui, então, vamos pegar um exemplo aqui, que é um problema prático aqui extraído do livro do Alexander e do Sádico, que é o seguinte: a carga total entrando em um terminal é dada por Q igual a 10 menos 10 vezes E elevado a menos 2t. Pede para a gente determinar a corrente no instante t igual a 1 segundo. Então, ou seja, eu tenho que a minha carga aqui é dada por isso aqui, ó, 10 menos 10 elevado a 10 que multiplica E elevado a menos 2t. Muito bem, se eu quero saber qual que é a corrente que ele está perguntando,
meu objetivo é a corrente, a gente já sabe que o quê? A corrente é a derivada da carga no decorrer do tempo. Então, para isso, basta a gente derivar a carga aqui em função do tempo. Como é que a gente vai ficar? dq sobre dt. Vamos fazer isso aqui então. dq sobre dt vai ser justamente o quê? Derivada de 10 em função do tempo, menos a derivada de 10 vezes e elevado a menos 2t, isso tudo aqui também em função do tempo. Então a gente tem que dq sobre dt, isso aqui, ó, a derivada de 10 é uma constante, vai para zero. Menos, esse 10 é uma constante, pode sair para cá, 10 que multiplica a derivada desse termo aqui, vai ser a derivada do expoente, que vai ser, em função do tempo, a derivada desse expoente, menos 2t, a derivada de menos 2t é menos 2. Isso aqui que multiplica é elevado a menos 2t. Então, dq sobre dt vai ser igual a quem? Menos 10 vezes menos 2, menos 20, que multiplica e elevado a menos 2t. Essa aqui é a derivada de dq sobre dt. dq sobre dt é quem? É a minha corrente. Basicamente é isso que eu quero saber, certo? Joia. Então, se é isso que eu quero saber, só que o problema está pedindo para a gente aqui descobrir qual que é a corrente em um determinado instante de tempo. Então, basta substituir então, o meu t por 1. Substituindo o t por 1 aqui, o que a gente vai encontrar é que a corrente, então, no instante 1 segundo, basta substituir por 1 aqui. Então, eu terei que I vai ser igual a menos 20, que multiplica E elevado a menos 2, que multiplica 1. Calculando isso aqui, fazendo esse cálculo na calculadora, a gente vai encontrar que a corrente aqui vai ser algo de 2,707. Aqui, olha, eu esqueci de falar, que está faltando aqui, olha, essa carga aqui era em microcoulomb, milicoulomb. Então, se era milicoulomb, a resposta aqui vai ser miliamperes. Fechamos esse exemplo. Ótimo. Beleza. Então, seja, em suma, em resumo, o que a gente tem isso aqui? É que basicamente a corrente é a derivada da carga em função do tempo. Essa é a principal informação até agora aqui. Então, ou seja, a partir dessa principal informação que a corrente é a derivada da carga em função do tempo, a gente pode manipular essa equação, por exemplo, se a partir da corrente, então, eu consigo extrair a carga. Como é que eu faço isso? Basta a gente manipular essa equação que a gente tem o seguinte, olha, eu posso reescrever isso aqui dessa seguinte forma, aqui, olha, que dq é igual a quem? Vou passar o dt para lá multiplicando, I que multiplica dt. Então, se eu quiser, por exemplo, saber quanto que é a carga, basta eu integrar todo mundo aqui, fazer a integral de todo mundo. Então, seria quem? Eu teria que integral de dq seria igual a integral de I dt. Então, nós teríamos que aqui, olha, a carga Q seria quem? Integral de I dt. Seria uma outra equação importantíssima para a gente aqui, ó. Então, seja, se eu quero saber a quantidade de carga, basta eu integrar a corrente que está passando num determinado momento. Isso até de certa forma é bem intuitivo, porque, olha só, se a corrente é a quantidade de carga que está passando, a integral o que é? A integral é um somatório. Então, se eu somo, está passando 1 ampere, se eu somar 1 ampere mais 1 ampere mais 1 ampere mais 1 ampere, 1 ampere é um coulomb por segundo. Se passou 1 coulomb agora, passou mais 1 coulomb depois, mais 1 coulomb depois, mais 1 coulomb depois, o que eu estou fazendo? Passaram 4 coulombs no intervalo de 4 segundos, certo? Então, a carga total que passou foi justamente o quê? O somatório dessas cargas que foram passadas nesses intervalos de tempo. Então, ou seja, o somatório é justamente integral. Então, a carga ela é integral da corrente. E para isso, então, vou pegar um outro exemplo do mesmo livro, do Alexander do Sádico, que basicamente é o seguinte, olha, determine a carga total que entra em um terminal entre os instantes 1 segundo e 2 segundos. Então, ou seja, eu quero saber qual é a quantidade de carga que passou em um terminal, sabendo que a corrente aqui, olha só, é dada por essa equação.
Por exemplo, isso aqui é dado em amperes. Seria, por exemplo, se eu quero saber, por exemplo, qual que é a quantidade de carga que chegou numa bateria, que seja, se eu sei qual que é a equação que está saindo da fonte, se eu sei a corrente que está saindo da fonte, pode ser uma informação prática para a gente. Muito bem, para isso o que a gente faz? A gente sabe aqui então que a quantidade de carga vai ser a integral da corrente, dt, certo? Então a primeira coisa aqui, então, a gente já tem a equação da corrente aqui, olha. Então a quantidade de carga total vai ser quem? Integral de 3t ao quadrado menos t, dt. Para integrar isso daqui, muito simples. Vamos separar aqui em duas integrais. Então nós teremos integral de 3t ao quadrado dt menos integral de t dt. Esse 3 aqui é uma constante, certo? Ele pode ir para fora da integral, então já vou escrever ele para fora da integral aqui. 3 integral de t ao quadrado menos integral de t dt. Poxa, agora é só utilizar a tabela aqui. Isso aqui vai ser igual a 3 que multiplica t ao cubo dividido por 3. Isso aqui eu já vou poder cortar esse com esse. Né? Opa, deixa eu melhorar isso aqui. Colocar de outra cor o corte. Eu já vou poder cortar ali. 3 com 3, certo? Fazendo a integral desse outro termo aqui, já que aqui o expoente é 1, então vai ser t ao quadrado sobre 2. Então nós teremos que aqui deu quanto? Deu t ao cubo menos t ao quadrado. A minha carga é dada por isso. Como eu quero saber, o meu objetivo aqui é saber nos intervalos entre 1 e 2 segundos. Então, né, essa integral ela é definida para o intervalo de 1 até 2 segundos. Certo? Então, para isso, basta a gente fazer esse cálculo aqui agora. Como é que a gente faz isso daqui? Muito bem. Seguindo aqui a nossa linha de raciocínio, nós vamos substituir aqui então. Então, quem que vai ser aqui? Vai ser igual a 2 ao cubo, que vai ser 8, certo? Menos 2 ao quadrado, que é menos 2 ao quadrado, que é 4, certo? Isso aqui, nossa, não ficou muito bom não. Eu vou colocar a resposta direta aqui, pessoal. Basicamente só substituir aqui, porque senão não vai caber. Então isso daqui vai dar Q igual a 5,5 Coulomb, certo? Chegamos à resposta final. Muito bem. Para fechar aqui agora a nossa informação sobre corrente, é muito comum a gente ouvir os termos corrente contínua e corrente alternada. A corrente contínua é aquela corrente que permanece constante ao longo de todo o tempo. É o caso, por exemplo, quando a gente tem uma bateria, uma pilha, certo? Aquela pilha ela sempre vai fornecer a mesma corrente o tempo inteiro, não varia. O conceito de corrente alternada está ligado a quando há uma variação dessa corrente no decorrer do tempo. Isso significa que a corrente aumenta, diminui, aumenta, diminui. Existe uma variação. Essa variação nos termos que a gente utiliza nas distribuições, na distribuição e na geração de energia elétrica da nossa sociedade atual, ela é da forma senoidal. Isso significa que o quê? Eu tenho um valor máximo, um valor zero, um valor mínimo, um valor zero, ela fica sempre oscilando nesse formato senoidal. Esse formato senoidal é inerente das características de geração e transmissão dessa energia elétrica. Mas isso é caso, essa informação para a gente falar depois. Muito bem.